Olá, Olá, tudo bem? Olá! tudo bem? Já contei um Ah, pouquinho, já? já contei um Ah, pouquinho da tua história, né? Que hoje tu ah, é escritora, mas também tu é psicóloga, terapeuta familiar. E queria que isso. tu contasse um pouquinho para nós como foi essa vinda com a família aqui para a Itália. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite, né, por estar aqui falando com vocês. É, Então, a gente veio em novembro de 2017, né, já tem bastante tempo. Era para ser uma experiência curta, de 8 meses, era para ter uma vivência em outro país, olha só. E já se passaram 40 meses, sei lá, e a gente ainda está aqui. Mas, assim, sempre quis que as crianças tivessem uma experiência em outro país, porque eu acho que eu já tinha tido essa experiência quando eu era recém-casada, e eu achei que foi assim, me transformou, sabe? Eu era muito, sei lá, tinha tudo nas mãos, sabe? E aí quando eu morei na Itália também, morei em Milão. E aí num fast food que depois foi comprado pelo McDonald's. Então, assim, saí da casa da minha mãe, classe média, média alta, no Rio de Janeiro, e fui trabalhar num fast food, sabe? E foram 2 anos, assim, que mudou minha visão de mundo. E aí eu queria que meus filhos tivessem essa oportunidade, que eu acho que isso abre realmente a mente, né, das pessoas, assim, de quem vive em outro país. Às vezes a mudança não precisa ser necessariamente de um outro país, mas você mudar do seu contexto, né? Você começa a ver o mundo com outros olhos. Exato. Você começa a questionar coisas assim que sempre foram consideradas a sua verdade, né? O único jeito de fazer as coisas. Então eu queria que eles tivessem tido essa experiência, que eles tivessem. Aí a gente se planejou, a gente foi falando na escola, porque eu não queria que eles perdessem um ano, eu queria que fosse uma coisa assim bastante gradual, que eles aprendessem a língua. Então, assim, tipo, 1 ano e meio antes da gente vir, eles começaram a fazer aula de italiano em casa, uma vez por semana, 1 hora por semana. E aí, assim, tá, foi chegando perto, foi ganhando forma. O João tinha 9 anos e a Mariana tinha 14. Então hoje, assim, ele já está com quase 13 e ela está com 17. Uma fase que não é fácil, Essa né? fase é E complicada, como né? é que foi para eles deixarem amigos no Então, Rio? Como é que foi essa parte? então, o meu filho está até aqui, não sei o que, que ele vai achar do que eu vou contar. Mas, assim, o pequeno, eu acho que ele estava super empolgado. Na verdade, a gente teve até um pouco de problema, assim, porque ele estudava mais italiano do que português. E a gente veio em novembro, então eles estudavam num colégio super forte no Rio de Janeiro e tinham que passar direto. E naquela reta final, assim, eu estava apavorada porque ele já confundia o português com o italiano. Ele estava na 4ª série do ensino fundamental, né? Uhum. Então, assim, ele errava umas coisas de conjugação de verbo. E eu falava, meu Deus, agora a gente tem passagem, ele não vai passar de ano e a gente vai ter que mudar os planos e tarará. Ele estava super empolgado. A minha filha mais velha, ela não falava quase assim sobre, né? Mas ela teve uma crise de urticária que eu associo um pouco com a vinda, sabe? Aquela coisa do estresse, de guardar assim para ela. E não falava. Ela pediu para vir 2 dias depois do aniversário dela, que a gente ia vir em novembro. Aí ela pediu para fazer uma festa, um churrasco, uma coisa assim com os amigos da escola. Aí eu ia fazer um bolo, sabe um bolo assim, tipo, botar uma foto do Rio de Janeiro e de Pádua, sabe? Uma coisa assim que fizesse qualquer menção à viagem. E ela falou: não, não, não quero, não quero. E aí nesse dia eu soube que tinha alguns amigos dela da escola que ainda nem sabiam que a gente ia viajar. Olha só, tipo, a gente ia se mudar depois de 2 dias e nem todo mundo sabia, assim, que a gente não, que eles não fariam o semestre seguinte na escola. E aí a gente sempre dizendo, olha, é uma experiência muito legal, vocês só vão poder avaliar a posteriori, assim, eu posso te dizer que é muito bom,
sabe? Tipo, confia em mim que vai valer a pena. Mas como é que você vai dizer isso, né? E o outro vai acreditar sem vivenciar, né, aquilo. Eu deixava muito claro, falava, olha, a gente vai para passar 8 meses. Se não der certo, a gente volta antes. E a gente já tinha negociado na escola, então assim, eles iam perder o primeiro semestre do ano, iam fazer a escola na Itália. Quando voltassem para o Brasil, eles iam fazer o segundo semestre só da escola. E eles iam ser aprovados com a nota do segundo semestre. Uhum. Claro que, assim, se eles não tivessem média para passar, não iam passar, iam ter que repetir de ano. Mas o combinado era esse. Então, assim, na minha cabeça, estava assim, tudo planejado, nos mínimos detalhes, para dar tudo muito certo. Mas eu não contava com a possibilidade deles amarem e não quererem voltar. Eu brinco mais do que eles. Nossa, muito mais, assim, até porque eles começam com a vida super ativa, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, assim, a gente escuta muito, né? Ah, como que vocês conseguiram se mudar com adolescentes? Como é que foi? Porque é um período muito difícil. Filho pequeno, você bota embaixo do braço e vai, né? Agora, filho já maior, é mais difícil. Vocês sabem bem disso, então, né? Então, assim, o que facilitou muito a nossa vida foi que eles jogavam tênis. Eles já eram atletas federados no Rio e participavam de torneio, tinham uma vida, assim, com muitos treinos, né? Assim, viviam, tinham muitas atividades, assim, de treino todo dia, jogos nos fins de semana. E quando a gente escolheu a cidade, a gente escolheu também em função de um clube de tênis. Então, quando a gente veio, eles já sabiam aonde iam estudar. Olha só, isso assim, tipo, a gente tinha planejado exatamente tudo, mas sabe? Isso é muito assim, interessante o que tu está falando, Carla. É como se para eles já fosse um desafio. Eles já encaravam isso numa boa. Isso. Então, assim, e olha só, eu brinco assim. É claro que hoje eu posso falar, eu tenho dicas para vocês que querem se mudar com filhos adolescentes. Eu posso te dar umas dicas de o que facilitar o processo. Mas é claro que antes eu não sabia que seria assim, sabe? A gente acerta sem querer, né? Da mesma forma que educar, a gente erra tentando acertar. Então, assim, a gente fez algumas escolhas que foram acertadas. Eu posso dizer isso hoje, né? Na época eu até estava planejando, queria que fosse assim, mas eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas então, assim, quando a gente escolheu a cidade, a gente estava... Como é que a gente ia escolher? Ah, eu quero uma cidade... Padova é uma cidade universitária. Então, são 230 mil habitantes, sendo que 60 mil universitários. E tem universitários, assim, de vários países da Europa, tem muita gente da Itália, né, de outras cidades. Então, é uma cidade que acolhe bem o estrangeiro. Então, assim, não é uma cidade grande, que nem o Rio de Janeiro, mas é uma cidade, assim, cosmopolita. Quer dizer, não é como Milão, né? Que, assim, que a nossa outra opção era Milão. Eu já tinha morado lá e gostava muito. E como a gente tinha aquela ideia, assim, de passar 8 meses, o que eu queria? Que eles tivessem uma boa experiência, fizessem amigos, que depois a gente voltasse para o Brasil. E se no futuro, quando eles fossem maiores, eles quisessem fazer faculdade na Itália, eles poderiam voltar para aquela cidade onde a gente já teria morado, porque, assim, teria uma boa universidade, com vários cursos. Tá vendo? É tudo planejadinho, né? Assim, quem imaginou que eles iam querer fazer faculdade? Assim, eu botei isso na minha cabeça, sabe? Os planos idealizou tudo aquilo. Então, assim, os planos foram... A gente tinha 2 opções, Milão ou Padova, por serem cidades universitárias. Quer dizer, Milão, porque era uma cidade grande, que eu já conhecia, já tinha morado lá, gosto muito da cidade. E então tá, as 2 tinham universidades grandes e boas. As 2 tinham um centro de tênis, tá? Sim, que meu marido já tinha vindo visitar, já tinha conhecido. Aí a gente veio em novembro. Em setembro, 2 meses antes, ele veio com a minha filha, que tinha 13 anos, quase 14.
E aí ela fez 5 dias de teste no clube, foi visitar a escola, né? Porque assim, ela ia entrar no Liceu, primeiro ano do Liceu, né? O ensino médio, equivalente ao ensino médio, sem ter terminado o ensino fundamental no Brasil. Então, ela não tinha um atestado de conclusão daquele ciclo. Então, isso foi um pouco difícil, porque algumas escolas não aceitavam e outras sim. Então, a gente teve que escolher em função de uma que aceitasse ela no primeiro ano do ensino médio, porque eu não queria que ela repetisse de ano. Assim, eu queria que depois, quando a gente voltasse para o Brasil, ela pudesse estudar na mesma turma. Sim, com os outros amigos. A mesma coisa, era só um período era assim, de vivência. Um break de 6 meses, 8 meses, assim, sabe? Que a ideia é 6 meses de escola, depois 2 meses viajando, depois a gente volta, cheio de novidades e volta para a mesma vida, mesma casa, mesma escola, mesmo amigo. Só não é os mesmos, só não são os mesmos. Não, exato, com muitas vivências, tal, assim, transformadas. E aí, assim, quando eles vieram em setembro, o que aconteceu? Ela foi nas escolas fazer entrevista, nunca tinha visto ela falar italiano, nem vi porque eu não estava aqui, veio ela e o pai. Ela ficou maravilhada de andar em Pádua sozinha, porque meu marido foi numa escola, numa reunião para o filho pequeno, e ela ficou no centro da cidade, área pedonália, sabe? Aquela coisa que não passa carro. E eu tinha dado um dinheirinho, aí ela me ligou assim, mãe, eu estou sozinha fazendo compras, não sei aonde. Então, assim, para ela foi super importante isso, sabe? Porque, eu não sei, assim, eu tinha uma coisa, assim, uma preocupação de ficar muito em cima, controlando, tomando conta lá no Rio, sabe? Se ela fosse pro shopping com os amigos, eu tinha que estar de olho. Eu não ficava andando atrás, mas assim, se eu soubesse, se ela quisesse ir para um shopping para ir ao cinema, eu ia para o mesmo shopping, jantar, passear, fazer qualquer coisa, mas eu tinha que estar por perto, sabe? Ou alguma mãe conhecida. E aqui ela pôde sair sozinha, então foi em entrevista na escola, passeou sozinha pela cidade para fazer compras e jogou tênis 5 dias num clube aqui em Pádua. E, sei lá, 3 ou 4 dias num clube em Milão. E aí a escolha foi dela, da cidade. Sabe, assim, quando eles voltaram para o Brasil em setembro, isso foi uma viagem de 10 dias, 15 dias, que aí a gente decidiu qual cidade seria, sabe? E foi uma decisão, assim, dela. E assim, a gente chegou, acho que numa quarta-feira, no sábado ela já foi para a escola. O pequeno foi na segunda e super adaptados. Então, assim, uma dica, que tenham atividades para as crianças depois da escola. Porque a gente sabe que o tempo que eles vão ficar na escola, a não ser que seja uma escola tempo integral, né? Não sei, tem algumas escolas que são. Mas, assim, a gente tem que pensar nisso, né, neles. Porque a gente em casa se ocupa com as tarefas de casa. O adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai para a escola, depois ele vai ficar em casa, que aí ele fica no celular com os amigos, né? Não tem os amigos para descer para jogar bola, que nem poderia ter na cidade de origem. Então, assim, uma coisa que eu pensei temos que ocupar a vidinha das crianças, né? E tem as igrejas, assim, na minha rua tem 2 igrejas e elas oferecem tipo colônia de férias, umas coisas assim, umas atividades que não é exatamente como o catecismo, sabe? Assim, eles não têm aquela coisa de ficar ensinando muita coisa de religião. Às vezes até tem uma oração no início, uma coisa assim, mas é aberto para pessoas de várias religiões até, assim, de vários credos. E aí, legal. Mas ela, com a idade que ela tem agora, porque eu acho que pelo que tu tá falando, ela é igual com o nosso filho, né? Com o Gabi. Tem 18, ela tem 18, ela tem 17, é isso? Tem 17. Ela faz 18 em novembro. E como é que ela encara isso agora, com essa idade que ela tem? Ela encara de boa ou ela já tem a turma dela e tá se virando com as coisas dela? Ela tá totalmente independente, assim, tipo aqui, sabe? Ela tá super bem, tá super de boa, tá super... Eu brinco que, assim, foi o tiro no pé, porque eu planejei tudo para eles se adaptarem, ficarem 8 meses e a gente voltar.
Só que a gente planejou tudo tão direitinho, as coisas encaixaram tão perfeitamente que eles não querem voltar mais. Às vezes até assim, tipo, férias, sabe? Não querem ir. Sim, Não já querem se ir. encontraram, né? Já tem esse novo ambiente, já se adaptaram. E como Já. foi a questão da escola pública? Qual foi a tua percepção em termos da escola pública, que a gente tem muita diferença com o Brasil, né? Em termos da escola pública. E como foi aqui na Itália, como que é o ensino nessa escola pública? Então, assim, brinquei, fiz assim, porque eu acho que a escola aqui é muito difícil. Eu acho que eles estudavam num colégio particular no Rio de Janeiro, tradicional, super forte. Eram excelentes alunos, assim, tipo, ela quando veio em setembro já estava de férias, porque já tinha passado de ano praticamente, sabe? E aqui, assim, é muito difícil. Eu acho que a escola aqui é muito puxada, é muito diferente, sabe? Era uma coisa assim, tipo... É claro que, assim, o ensino médio é dividido, né? Tem o liceu, que aí pode ser o clássico, científico, é uma coisa, assim, direcionada, né? Tem os institutos técnicos e tal. Ela tá fazendo uma escola que é muito difícil, assim, tipo... Sabe uma coisa de uma prova, por exemplo, prova de história? Tem que estudar 150 páginas. Quando que isso, sabe? E assim, os meus filhos falam que no Rio era aquela coisa assim, eles iam para a escola, o professor dava matéria, eles estudavam aquilo que estava no livro, e se soubesse aquilo, tava bom, tava garantido. Aqui não, sabe? Aqui é um negócio assim, às vezes, imagina, primeiro, estudar 150 páginas, né? Assim, era muito difícil. Foi muito ainda, difícil. Não, assim, outra língua, palavras que eles não conheciam nem em português, porque não tinham estudado os egípcios, por exemplo, então, né, sarcófagos, umas palavras assim do vocabulário da história mesmo, que eles não conheciam nem em português. E muita matéria, assim, sabe? Uma coisa foi muito difícil. Quando eu conto, sabe, as pessoas às vezes assim nem acreditam, tipo, parece que eu tô exagerando. Mas assim, tipo, nas férias E a questão de dezembro. também, Carla, das provas orais, né? Eles têm prova oral. Nossa, nem me fale disso, prova oral, assim, eu brinco. Eu escrevi um texto que, na minha opinião, os italianinhos sofrem desde cedo, porque assim, é prova oral que não é marcada, então eles têm que estar todo dia preparados para todas as matérias. Então pode acontecer de você ter mais de uma prova no mesmo dia. Né? A gente vê que é muito argumentativo, né? Eles dão essa, digamos assim, eles valorizam essa questão argumentativa, eles poderem desenvolver, não aquela coisa decoreba que a gente está acostumado, que todos nós passamos, né? Porque o ensino é assim. Aqui não, aqui é bem diferente. Eles aceitam o pensamento do aluno. E outra coisa, se a pessoa responde bem, ele pode tirar um 6,5, porque é mais do que suficiente. O suficiente é 6. Então, se o aluno respondeu tudo, ele pode tirar 6,5, ele pode tirar 7. Prova oral, por exemplo, na escola da minha filha, nunca, jamais vai vir um 10, nem 9. Um 8 pode vir. Mas assim, não tem. Nem o do pequeno, sabe? É muito raro, assim. Prova oral de matemática. Foi lá no quadro, fez 7, 8 problemas, acertou tudo, não errou nada. 8. Pô, 8. Eles ficam... Foi difícil isso para eles, porque assim, eles estavam acostumados a tirar uma nota boa e serem reconhecidos por isso, porque até a escola onde eles estudavam tinha uma coisa assim de premiar os melhores alunos, sabe? Era um bombom, não era nada assim tão... Não era uma medalha, mas era uma coisa assim de reconhecer o esforço. Sim, uma coisa simbólica. E aqui, assim... E uma outra coisa que a gente nota também, que nada é esmiuçado, né? O aluno tem que ir atrás, tem que buscar. Ele quer mais informação, ele vai atrás. Coisas que lá no Brasil, principalmente nós passamos por isso, tudo era muito mastigado.
né? Era a prova, esse conteúdo aqui que vai cair na prova, estuda isso aqui. Eu brinco não, mas eu falo que assim, era uma educação informativa. Tipo, você lê o manual, sabe? Assim, é informação. O professor te passa a informação e você repete a formação. Aqui é uma educação formativa, assim. As crianças precisam pensar, sabe? Assim, não adianta você estudar aquela matéria ali que foi dada, assim. A prova vai ser uma coisa muito difícil, muito diferente. Assim, eu falo isso porque meu marido é engenheiro. E eu não consigo estudar com a minha filha. Eu não sei nem o que ela faz, sabe? Eu não sei nem repetir o que ela conversa em casa. Primeiro porque é um vocabulário que eu não conheço, nem em português. E o meu marido fala, nossa, o que ela vê aqui na escola, eu vi na faculdade, sabe? No 2º ano de engenharia. E ela ainda está no 4º ano.